Boa tarde, turma. Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre corrente elétrica. Agora nós vamos para o assunto sobre resistência elétrica e efeito de Joule. Bom, nós vimos que a resistência elétrica ela produz, o aquecimento no seu material condutor quando a corrente elétrica passa. Esse aquecimento é o que a gente chama de efeito Joule, Então, em um dado intervalo de tempo, a energia elétrica que o resistor consome é dissipada na forma de calor. Então, o resistor ele vai pegar essa energia elétrica e ela vai ser dissipada em forma de calor. Essa dissipação é justamente o efeito Joule. Ou seja, a energia elétrica vai ser transformada em calor e esse calor vai ser dissipado. A potência elétrica consumida é igual à potência elétrica dissipada. Ocorre que isso pode acontecer em muitos aparelhos eletrônicos, eles vão se aquecer, pode até danificar. Por isso, em muitos desses equipamentos, eles têm um modo de resfriação externo, para que ele não aqueça e não venha a quebrar muito rápido. Então, aqui nós vamos ter as fórmulas para a gente poder calcular essa potência e essa dissipação. Então, o que nós temos? Aqui nós temos a potência que a gente viu na aula passada, é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Essa fórmula ela pode ser modificada e chegamos a essa segunda fórmula, que a potência é igual a resistor vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Essa aqui vai ser mais utilizada porque na maioria das vezes na questão ela não vai aparecer a tensão. Ela já pode vir essa questão ela já pode aparecer com o resistor, Ou seja, ela vai dar resistência e aí você pode usar essa fórmula. Se ela der a tensão, você pode usar a de cima. E aqui é um cálculo em que vai envolver a potência, a tensão elétrica e a resistência, sem você ter que utilizar a corrente elétrica. E no final de tudo, para a gente poder calcular a energia que um aparelho eletrônico consome, nós podemos utilizar essa fórmula. Aqui eu tenho energia, em alguns casos também pode ser, essa fórmula de energia pode ser o Tzinho de trabalho, e vezes a resistência vezes I. Essa parte aqui, como vocês podem observar, ela na verdade é o valor de P, então ela pode aparecer somente o P em alguns casos. Bom, então aqui essa energia, como eu disse para vocês, o P é R, resistência vezes I ao quadrado, então eu posso substituir no lugar de P, e para calcular a energia que um aparelho consome, um aparelho elétrico, eu posso simplesmente calcular a energia igual a potência vezes o tempo, esse tempo sempre em segundos. Lá. Aqui vamos resolver um exemplo utilizando essa potência dissipada. Lá. Um resistor é submetido a uma tensão de 120 volts e é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade constante. Determine a potência desse resistor. Bom, então aqui ele deu os valores para a gente. Ele disse que é um resistor, então resistor de 2500, faltou o ômega aqui. Faltou o ômega, então eu sei que o R, vou tirar logo os dados, o R, a potência, potência e intensidade, são todos os dados que eu preciso. Bom, então
O resistor é de 2500, então a resistência é 2500. Então, galera, anotado aqui todos os dados, ó, resistência 2500, potência 120 e que é a intensidade da corrente não sabemos, e a unidade de tensão é de 120. Só corrigindo aqui, ele não deu a potência, certo? Mas nós não sabemos esses dois. Eu não sei quem é a potência e também não sei quem é a intensidade da corrente. Falta esses dois dados. 2500 é o resistor, a tensão, que é o U, é 120 volts, e eu não sei nem a potência e nem a resistência. Mas vamos observar as fórmulas aqui. Eu tenho essa fórmula e eu tenho essa primeira fórmula. Essa primeira fórmula eu vou precisar da intensidade da corrente elétrica, ele não deu na questão. Da segunda fórmula também vou precisar da intensidade da corrente elétrica, e nessa terceira fórmula não vou precisar da intensidade da corrente elétrica. O que eu vou precisar? Eu vou precisar da tensão elétrica, que é o U, e da resistência. E eu já tenho esses dois dados. Ó, resistência 2500 e a tensão elétrica 120. Então eu vou usar essa terceira fórmula para calcular essa potência. Então aqui nós temos potência é igual a tensão ao quadrado dividido por R. A gente vai só substituir. Eu sei que a tensão é de 120. Então 120 ao quadrado, não é isso? 120 ao quadrado dividido por 2500. Então, para 120 ao quadrado, a gente pode fazer 12 vezes 12, vai dar 144. Acrescenta os dois zeros, então fica 1400 dividido por 2500. Então aqui dividindo 1400 por 2500, vai ter o resultado de 576 watts. Então esse aí seria a potência desse resistor aí que a gente resistor do exemplo. A outra forma seria eu encontrar primeiro a intensidade da corrente elétrica e depois aplicar na segunda forma. Para calcular a fórmulazinha da potência, eu vou precisar do U. A outra forma, usando a fórmula do U, é igual a RI. O U eu sei que é 120, o R 2500 vezes I. Então, aplicando aqui na fórmula, né, vezes I. Então passa dividindo, vai ser 120 por 2500, que vai dar 0,048 amperes, que é a intensidade da corrente elétrica. Agora basta eu aplicar em algumas daquelas fórmulas. Vamos aplicar agora na segunda fórmula, ou na primeira, tanto faz.